Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis, um livro bem difícil de achar, né? Não é, pessoal? O último livro da Bíblia, não é isso? Abra em Gênesis. Se você conseguir marcar em Coríntios e Hebreus. Dá para marcar os três aí? Gênesis, depois Coríntios e Hebreus. Abra aí. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero muito importante, porque o fato de não entender isso aqui que nós vamos falar, faz com que pessoas façam da igreja e do reino de Deus uma rodoviária. Por exemplo, uma rodoviária, como é que funciona? Tem muita ou pouca gente? Mas as pessoas ficam ali? Não, elas passam. Há um movimento, há uma rotatividade muito grande. E isso tem acontecido aos montes nos dias atuais. Aonde, gente? Aonde? Não só na igreja também, mas no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Não é o reino dos céus, é o reino de Deus. É quando a pessoa consegue entrar no grupo dos salvos. Quando ela se converte, quando ela se entrega, quando ela recebe o Espírito Santo, então ela entra nesse grupo, no reino de Deus. Mas é só uma rodoviária. Ela entra hoje e sai amanhã. Vamos muito longe, não. Quem aqui tem alguém da sua família que está afastado de Deus? Levante as suas mãos. Olha só. Por quê, hein? Quem tem alguém que não é da família, mas é um amigo que está afastado? Levante as suas mãos. Por quê? A igreja que está lá fora é muito maior do que a que está aqui dentro. Se a gente pudesse reunir aqui, só aqui em Santa Maria, todas as pessoas que já foram da igreja e que já estiveram dentro do reino de Deus, nós precisaríamos de uma igreja umas 30 vezes maior do que essa, para, juntar todas as pessoas, porque a rotatividade é grande. E eu queria trazer essa consciência para vocês, para que vocês não façam, nem da igreja e nem do reino de Deus, essa rodoviária espiritual. Querer ir com Jesus até o fim, eu sei que você quer, ou tem alguém aqui que não quer, pessoal? Tem alguém aqui que não quer? Quem quer ir com Jesus até o fim, pessoal? Então hoje você vai aprender as condições para ir até o fim, amém? Já no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos o problema de muitos. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olhe para mim antes de prosseguir, hoje nós vamos falar sobre os sentidos do ser humano. Quais são os sentidos? Olhos, o que mais? Ouvidos, boca, né? Como é que chama? Que cheira? Olfato e o tato. E durante as quartas-feiras nós vamos falar sobre isso. Já aqui nessa passagem nós percebemos a presença de todos eles. Para que você entenda que isso é bom, até que você saiba dominar os seus sentidos. Então vamos ler de novo. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente fez o quê? Fala forte, pessoal. Disse a mulher. Então a serpente já disse quantas vezes? 2 vezes. Então ela falou e entrou nos ouvidos de Eva. 2 vezes ela disse. Primeiro ela fez a afirmação que Deus havia falado, que não era para comer. E depois ela disse, falou e Eva ouviu. Não vai acontecer o que Deus falou. Isso aí já foi um problema, porque ela deixou aquela palavra entrar. Versículo 5. Porque Deus sabe, olha a serpente dizendo, olha o veneno entrando por onde? Pelos ouvidos, olha o veneno. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então depois dela lançar o veneno por onde? Pelos ouvidos, olha o que aconteceu no versículo 6. E viu a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então aí já vem um outro problema. Primeiro foi aqui e depois foi o quê? Ela viu. A serpente alimentou o desejo com o que falou, serpente, o diabo, e ela viu. Então ela colocou os olhos no fruto e falou: olha, realmente, não é que esse fruto aí parece bom, hein? Não é que é bonito mesmo? A Bíblia diz que foi agradável aos olhos. Então ela viu, né? E aí tomou, aí ela tocou. Aí já foi o tato. Tocou no fruto, do seu fruto, e fez o quê? Comeu, sentiu o gosto, paladar. E naturalmente quando a gente come alguma coisa, está muito pertinho do nariz. É ou não é, pessoal? E a gente já sente o cheiro. Aqui, por causa dos 5 sentidos, muita coisa mudou até os dias de hoje. Surgiu o pecado. Imagine se Eva aqui já dominasse os seus sentidos, já aprendesse a selecionar o que ouve, tivesse os sentidos exercitados, como nós vamos falar aqui mais para frente. Ali ela já teria dado um tranco ali, digamos, um corte em Satanás. Não, ô serpente, pera lá, que conversa é essa? Você eu nem conheço. Eu ouvi de Deus que não é para comer. Então, quer saber de uma coisa? Nem deixava terminar de falar. Amém, pessoal? Como é que se chama isso? Defesa da fé. Está falando alguma coisa que vai me fazer mal, que vai contra o que eu aprendi? Então, peraí, fulano, tem vezes na nossa vida que nós temos que interromper certas conversas e dizer: fulano, me desculpa, aprenda a fazer isso, por favor. Nem precisa continuar, porque eu nem quero ouvir isso. Amém, gente? Isso é mal educação, pessoal? Como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Defesa da fé. Eu vou continuar ouvindo isso aí, essa conversa mole aí, que pode ser um veneno para a minha fé? Não. Mas ela ouviu, e depois viu, e depois tocou, e depois comeu, e depois cheirou, e veio o pecado. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, pedi para você abrir 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele fez essa colocação aqui, abra aí, 2 Coríntios 11, 3. Paulo disse assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo deu um alerta lá na frente para os convertidos em Corinto, que eram ex-pagãos, eram pessoas que outrora eram os gregos que serviam aos seus deuses, tinham se convertido, como tem muita gente aqui convertida, e Paulo queria alertá-los para que eles não voltassem para a idolatria e para a vida em que eles estavam vivendo. Por isso que ele disse: olha, eu temo que vocês sejam enganados, como a serpente enganou Eva, e tenham os sentidos corrompidos. Ou seja, ele não queria que eles, que já eram ex-pagãos, voltassem para a vida velha. Então aqui na igreja, por exemplo, aqui talvez nós temos ex-viciados. Será que tem? Acho que não tem não, né? Será que tem, pessoal? Tem alguém aqui que já foi viciado, pessoal? Olha só. Quem aqui você diz: olha, eu já fiz, tenha vergonha não, eu já fiz muita coisa errada nessa vida. Quem já fez muita coisa errada? Olha aí. Quem aqui já foi, digamos que, idólatra? Quem já foi idólatra aqui? Ih, olha só quanta gente. Então aqui tem muitos ex. Sim ou não, pessoal? E a gente teme que você volte para essa vida se você não dominar os seus sentidos. Os sentidos, como eu disse, ele serve para sentir. E se nós não tivermos esse cuidado, ele pode nos enganar. Os seus olhos podem te enganar. O seu ouvido pode te enganar. O seu tato pode te enganar. E nós temos que aprender a lidar com isso, senão amanhã, eu e você, eu me incluo junto, a gente pode voltar para o lugar que um dia nós saímos. Quem está entendendo, pessoal? Então, hoje nós vamos falar sobre os olhos. Os olhos, sim, têm sido inimigos de muitas pessoas. Aqui em Hebreus 5,14, pedi para você abrir também, Paulo dá um outro segredo, né? Hebreus 5,14. Ele diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm
os sentidos, olha os sentidos aí, como, gente? Exercitados para discernir tanto o bem como... Pronto, é isso aí. Esse é o ponto. Porque você pensa assim, então tá bom, pastor Menezes, como que eu vou domar os meus olhos? Como que eu vou domar os meus ouvidos? Como que eu vou impedir os meus sentidos de me levarem à perdição? Está aqui. É você exercitar. Tudo que eu exercito fica fraco ou forte? Forte. Já viu aquelas pessoas magrinhas, que aí vai e entra na academia? Já viu, pessoal? Daqui a pouco a pessoa está igual um boi, não é, pessoal? Tudo bem que há quem toma aquelas bombas, né? Mas às vezes não toma, não. É só o que, gente? Tudo que exercita fica forte. Você vê quando uma pessoa quebra um braço, por exemplo, aí põe aquele, é gesso, né? E aí não exercita, como é que fica? Fica fino, porque não exercita. O outro que está em exercício fica forte. Então, você tem que aprender a exercitar os seus sentidos, porque senão eles vão apenas sentir. Os olhos vão sentir, os ouvidos vão sentir, o tato vai só sentir, e isso vai levar você à perdição. Por exemplo, os olhos não exercitados vai levar você à queda. Quantos na Bíblia não caíram por causa dos olhos? Lembra de Davi? Davi estava indo muito bem na caminhada dele com Deus, até que ele colocou os olhos lá na janela e viu a quem? Batseba. Olhou, viu a beleza, e aí o inferno que aconteceu você já sabe. Chamou ela, teve relação com ela, engravidou, colocou o marido dela na frente da batalha para morrer, cometeu assassinato, adultério, colheu grandes consequências por isso, mas tudo começou aonde? Nos olhos. Não estava exercitado os olhos dele. Lembra o que aconteceu com Acã? Conhece a história de Acã? Acã foi responsável por muitos homens morrerem por causa dos olhos. Deus falou para eles, vocês vão entrar lá em Jericó e não toquem nada, lá para frente eu vou dar tudo para vocês. Aí a Bíblia diz que ele olhou para uma capa babilônica e uns utensílios de ouro. A Bíblia é clara quando diz que ele viu, cobiçou e fez o que, pessoal? Escondeu. Tudo por causa dos olhos. Ó Eva aí, que viu. Então os olhos, eles fazem a pessoa pecar. Os olhos não exercitados. Os olhos fazem a gente se enganar. Você olha para uma coisa e pensa que é algo, mas não é. Vamos perguntar aqui, será que eu pergunto? Será que vai ter gente com coragem de responder? Acho que não vai ter não, será? Quem aqui já teve um relacionamento que você olhou e falou, bonito esse camarada aí, hein? Olha, bonita essa mulher aí. E foi só pelos olhos. Quando você colocou para dentro de casa, você falou, quero que vá embora. Quem já teve essa experiência, um relacionamento que era só aparência? Levante as suas mãos. Então você foi enganado por quê, pessoal? Por que você foi enganado? Tem gente rindo aí, né? Deve ter muita gente, outros que não tiveram coragem de falar. Os olhos te enganou. O homem sujeito viu lá aquele corpo de violão, é ou não é? A mulher viu lá o camarada, né? O bombado de hoje em dia, quando levou para casa, era só embalagem. É ou não é, pessoal? Foi enganado pelos olhos. Tinha aparência, mas não era fiel. Tinha aparência, mas era uma pessoa insuportável. E por aí vai. Os olhos. Foi o que aconteceu lá com Ló. Abraão e Ló tinham que se dividir, decidiram separar. E Abraão falou, escolhe aí o lugar. Vamos lá, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló olhou para a Campina do Jordão, aquele lugar bonito, né? De um lado o deserto, ele não quis o deserto. O deserto não tem verde, o deserto não tem aparência. Mas ele olhou para o verde. Eu quero ir para cá. Tá bom, foi. E Abraão foi para o deserto. Quem se deu bem na história? Quem se deu mal? Ló. Porque lá, onde parecia bom, foi o lugar que ele foi sequestrado. Foi o lugar que ele foi preso. Foi o lugar que ele só quebrou a cara. Abraão depois teve que ir lá, com os 318, resgatar ele. Foi enganado pelos olhos. Os olhos desejam, pessoal. Os olhos, se eles não estiverem exercitados, ele vai bater o olho numa coisa, como fez Davi, vai dizer, eu quero isso, ponto final. Mas aquilo, a pergunta, é da vontade de Deus? Lembra de Salomão, que foi o homem mais rico, que teve 1000 mulheres. Ele disse, está escrito lá em Eclesiastes, tudo que os meus olhos viram, eu concedi a eles. Ou seja, tudo que o olho quis, Salomão deu.
Mas deu felicidade para ele, pessoal? Deu felicidade? Completou ele? Muito pelo contrário. A gente vê lá no livro de Eclesiastes, Salomão deixando bem claro as coisas que ele alcançou e que não trouxe felicidade. Cuidado, esse mundo aí brilha demais, pessoal. Brilha ou não brilha? Brilha, o brilho é bonito. Você fala, meu Deus, é tudo que eu quero, se eu tivesse isso aí eu seria feliz. E há quem tem e não é feliz. Eu queria ter aquilo ali, ela tem e não é feliz. É o brilho. É o olho que está te sabotando, fazendo você olhar para o lugar errado. O olho faz você até ficar endividado se você não tiver cuidado. Ou não faz, pessoal? Você passa ali na frente daquela loja ali, aí o pessoal já faz aquela maquiagem, né? Com as luzes. Você fala, meu Deus, que bolsa. É ou não é, mulheres? Que bolsa, essa bolsa não é uma bolsa, não, é a bolsa. Mas é porque tem um jogo de luz ali, para enganar o quê, pessoal? Os olhos, é uma luz assim, que a bolsa parece de ouro. Aí você compra, chega em casa e fala, está diferente aqui. Ele está diferente aqui. Os olhos te enganou. Aí daqui a pouco a pessoa tem um monte de coisa que ela tem que pagar, que ela fica vendo lá no extrato do cartão. Eu não lembro disso. Isso aqui, o que é? Isso aqui também eu não lembro. Isso aqui também eu nem precisava. Enganada por quem, pessoal? Pelos olhos. Então vamos exercitar os nossos olhos a partir de hoje. Vamos ou não vamos? Vamos exercitar. Porque ele não vai sair daí do seu rosto, ou vai? Ele vai ficar aí, até o último dia da sua vida. E se você não souber lidar com ele, ele vai só te levar para a furada dos seus olhos. Então, como é que você exercita ele? Porque, pense comigo, o primeiro olhar para algumas coisas pode ser até natural, mas o segundo já é intencional. Primeiro é natural, está aqui, eu sou casado, passou uma mulher aqui que chamou atenção, passou, vi, natural. Agora, acho que não tem isso por aí não, né? Quebrou o pescoço. Tem ou não tem? O segundo já é intencional. Então, uma forma de você já exercitar os seus olhos é tirar ele. Tira ele do que é uma cobiça. Tira ele do que pode ser um laço e coloque os seus olhos em um lugar melhor do que aquilo que o diabo está lhe apresentando. E aqui mesmo no livro de Hebreus tem um segredo para você exercitar os seus olhos. Quando você olhar para alguma coisa e você perceber que aquilo pode ser um laço, ou ainda que você não perceba, faça isso aqui que Paulo disse aos Hebreus, capítulo 12, mesmo livro que você está, capítulo 12, só passa algumas páginas, capítulo 12, versículo 1, ele disse assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora vamos falar isso bem forte, versículo 2, vamos lá, olhando, diga aí, olhando para quem? Acabou. Está aí o maior exercício. Olhar para quem, pessoal? Para Jesus. Olha para algo melhor do que aquilo que os teus olhos vão te apresentar. Olha para Jesus. Mas o meu olho está olhando isso aqui pode me enganar. Olha para Jesus. Mas estão me oferecendo isso. Olha aqui, fulano, vem aqui. Olha aqui essa proposta. Olha aqui esse homem. Olha aqui essa mulher. Olha aqui esse dinheiro. Olha aqui. Olha para quem, pessoal? Que é maior. Ele fala em outra ocasião, pensai, olhai para as coisas do alto. Veja se vai valer a pena. Imagine se Acã, quando viu lá a roupa cara e o ouro, se naquela hora ele olhasse para Jesus, ele roubaria, pessoal? Davi, quando caiu, Deus não era um desconhecido para ele. Ele já conhecia Deus. Já? Sim ou não? Era só ele olhar para quem ele já conhecia. Era só ele lembrar do Deus que escolheu ele, quando todo mundo excluiu. Era só ele olhar para Jesus, para o Deus que ungiu ele a rei, que separou ele. Então, na hora que os seus olhos te apresentarem alguma coisa que vai te derrubar, olha para o que ele já fez na sua vida. Olha da forma que ele te libertou. Hoje você é um ex, alguma coisa ruim. Olha para isso.
Quando você olhar para isso, isso é um exercício para os seus sentidos. E você vai conseguir dizer não para o pecado. Amém, gente? Aprenda a fazer isso, exercita. Imagina lá, se Ló, na hora que olhasse para Campina, não olhasse para Jesus e dissesse assim: deixa Abraão escolher, ele é o meu tio. Deus já teve misericórdia de mim, lá em Sodoma e Gomorra, teve misericórdia de fazer o tio estar comigo, me guiando, então deixa ele escolher. Ele iria olhar para Jesus, deixar o mais experiente escolher, mas não, ele seguiu os olhos e seguiu o coração. Então vamos ter muito cuidado. Quando Deus disse para Caim que o pecado jaz à porta, era isso que Deus queria dizer, está mais perto do que a gente pode imaginar. O pecado está dentro da igreja, o pecado está dentro de casa, o pecado está na porta da igreja, saiu ali, o pecado já está ali, ou não está, pessoal? Está em todo lugar. Então coloque os seus olhos em Jesus. Pare para pensar. Talvez você veio hoje aqui, mas tem alguma coisa já há algum tempo brilhando para você. Tem gente aqui talvez que você está olhando para alguma coisa. Você está olhando para uma mulher que não é a sua, você está olhando para um marido que não é o seu. Há quem já está olhando algumas coisas na internet e está te fazendo mal. Tem gente aqui olhando para onde não é para olhar. Ou você encerra isso de uma vez, ou você troca os seus olhares para olhar para Jesus. Se você não fizer isso, qual vai ser o final da história, pessoal? Amanhã você vai dizer: passei pela rodoviária, passei pela igreja, passei pelo reino de Deus, e hoje eu sou um afastado ou um desigrejado. Quem está entendendo, pessoal? Tudo começa aqui. Não é muito longe não, é aqui. Olho, ouvido, tato, paladar e o olfato. Então vamos vigiar, vamos guardar a nossa salvação. Amém, gente? Vamos guardar a nossa salvação, vamos exercitar a nossa fé, vamos aprender a dizer não para os sentimentos, porque tudo isso é só sentimento. Olho é sentimento, nariz é sentimento, boca é sentimento. Quem aqui já comeu demais e passou mal, pessoal? Quem já comeu? Todo mundo. Eu esses dias passei mal, comi demais. A boca, tudo é sentimento. Então eu não vivo pelo que eu sinto, e sim pelo que eu creio. Amém, pessoal? Quem sabe nós temos até alguém aqui que está voltando hoje, e você está aí se vendo nessa mensagem, se vendo, que você diz: olha, eu caí por causa do sentimento, eu caí por causa de algo que eu vi ou ouvi. Então graças a Deus, Deus deu a chance para você voltar. Amém? E ouvir isso, e da próxima vez que o diabo quiser usar os teus sentimentos, você vai estar treinado. Porque o diabo, ele usa. Se você for ver, ele usa coisas que nós temos para nos derrubar. No caso de Eva aqui, ele usou ela. Ele usou o ouvido dela a princípio, depois usou o olho, e por aí vai. Então, na verdade, pessoal, está na nossa mão a coisa. Está na nossa mão. Eu caio se eu permitir. Você cai se você permitir. É você que decide. Então, se tudo estiver muito bloqueado, os seus sentimentos, você aprender a colocar o coração no lugar dele, os sentimentos no lugar dele, então o diabo vai só perder tempo com você. Porque você vai estar treinado. Você vai estar exercitado, você vai estar forte. O mal vai vir com uma cilada. Isso aqui eu já sei como é que eu lido com isso. Amém, pessoal? Vamos buscar isso em Deus? Fique de pé no seu lugar.